Pela ciência, um buraco negro se trata de um lugar de onde nada nem ninguém poderia voltar. Ninguém sabe ao certo o que eles realmente representam. Será se são portais para outro universo? São uma ameaça para o nosso planeta? Se eu te contasse que existe um buraco negro em nossa galáxia, você acreditaria? O espaço é uma caixinha de surpresas e nesse vídeo vamos te mostrar tudo isso e outras curiosidades impressionantes sobre os buracos negros, como eles foram descobertos, além de te mostrar como é o som que eles emitem. Estão preparados para esse vídeo, galera? Então bora para a vinheta! O que são buracos negros? Para a teoria da relatividade geral, criada por Albert Einstein, ele seria uma espécie de deformação do espaço-tempo, causada após o colapso gravitacional de uma estrela, com uma matéria astronomicamente maciça e compacta. Ou seja, quando uma grande estrela começa a ficar sem combustível e começa a colapsar sob sua própria gravidade. Esses corpos celestes possuem estruturas muito complexas e diversificadas, tendo como elemento unificador a ação da gravidade ao seu redor. Os cientistas não entendem completamente como eles se formam, mas esses gigantes celestiais podem ter aparecido logo após o Big Bang, e acredita-se que eles existem no centro de todas as galáxias do cosmos, mesmo a mais minúscula. Os cientistas também estão à procura de uma teoria quântica da gravidade boa o suficiente para explicar o que realmente está acontecendo dentro desses objetos incrivelmente densos, em que a força gravitacional da singularidade é tão forte que nem a luz consegue escapar de sua força. Esse limite, além do qual a luz não pode escapar, é conhecido como horizonte de eventos, enquanto seu raio é chamado raio de Schwarzschild, devido ao físico e astrônomo Karl Schwarzschild. O físico teórico americano Kip Thorne descreve a singularidade como um ponto em que todas as leis da física se desmoronam. Por que recebem esse nome? Na verdade, os buracos negros não são realmente buracos, mas ponto de matéria altamente compactada com uma força de gravidade absolutamente descomunal. O buraco negro recebe esse nome devido ao seu coração, como é chamado o centro dessa deformação. Conforme os cientistas, ele não reflete luz, e é também um lugar de onde nada nem ninguém poderia voltar. Intrigante, não? Quem descobriu os buracos negros? John Michell e Pierre Simon Laplace foram os primeiros a propor o conceito de estrela escura. O objeto que, se comprimido em um raio pequeno o suficiente, teria uma velocidade de escape que excederia até a velocidade da luz. Mais tarde, o termo estrela congelada foi usado para descrever a última fase do colapso gravitacional de uma estrela, quando a luz incapaz de escapar de sua superfície faria a estrela parecer congelada no tempo para um observador. No século XX, John Wheeler acabou por cunhar a frase buraco negro, pois o objeto absorve toda a luz que o atinge, enquanto não reflete nada. A principal teoria que explica o funcionamento dos buracos negros foi escrita e publicada por Albert Einstein em 1926, a chamada Teoria Geral da Relatividade. Procura explicar, entre outros fenômenos físicos, a ação gravitacional de determinados corpos. O pesquisador defendia que os corpos massivos, nos quais encaixam os buracos negros, possuem deformações no espaço-tempo. Assim, a elevada gravidade presente nesses corpos seria explicada, dentre outros fatores, por essa deformação. Essa teoria é a mais aplicada para explicar a ação gravitacional dos buracos negros, porém ainda são necessários muitos estudos científicos para conclusões mais precisas. A descoberta do primeiro buraco negro, chamado de Cygnus X1, ocorreu em 1960, com o emprego de equipamentos de raio-x na astronomia. O buraco negro mais famoso é chamado de Sagittarius A estrela, que é localizado justamente no centro da Via Láctea. O que aconteceria ao se aproximar de um buraco negro? Se você sobrevoar um buraco negro, sua extrema atração gravitacional desaceleraria cada vez mais o tempo e distorceria o espaço. Você seria puxado com cada vez mais intensidade para dentro dele, se juntando gradualmente ao disco de acreção que circunda o buraco negro. Gases, poeiras de estrelas,
destroços de planetas que se movem em espiral para dentro do halo, em direção ao chamado horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Isso faz com que um brilho em raios X e rádio seja emitido, e é esse o brilho que os cientistas geralmente observam pelos instrumentos astronômicos. Ao cruzar esse limite, a força gravitacional tende ao infinito e seria impossível escapar. Se nem a luz consegue, imagina você. À medida que cai, você poderia observar imagens distorcidas enquanto a luz se inclina ao seu redor, e você ainda seria capaz de ver além do buraco negro, enquanto a luz continua a alcançá-lo do lado de fora. Você pode simular isso deixando uma boa quantidade de água escorrer pelo ralo de um tanque, de modo que o redemoinho se forme acima de onde a água escorra. Se você pingar um pouco de tinta, verá um fio colorido se movendo em espiral em direção ao centro antes de entrar pelo ralo. Os buracos negros não são do tipo que vagam pelo universo como predadores famintos, perseguindo planetas e outros corpos celestes para o jantar. Em vez disso, eles se alimentam de material estelar, que está muito perto dele, como uma estrela desafortunada ou um exoplaneta perdido por aí. Para um observador externo com um telescópio, um objeto passando próximo ao buraco negro e sendo engolido parece desacelerar e então congelar no tempo, sem parecer passar pelo horizonte de eventos. Isso ocorre porque a luz leva mais tempo para escapar da atração gravitacional do buraco negro, e os sinais luminosos não alcançam o espectador por um tempo infinitamente longo. Com o passar do tempo, a luz torna-se vermelha e some à medida que seu comprimento de onda se torna mais longo, desaparecendo da visão do observador à medida que ele se transforma em radiação infravermelha, depois em ondas de rádio. A boa notícia é que a Terra está muito, muito longe de qualquer buraco negro na Via Láctea e não corremos nenhum risco de sermos sugados. O nosso sistema solar está a cerca de 26 mil anos-luz de distância do Sagitários A estrela, o buraco negro supermassivo que há no centro da Via Láctea. Essa distância é mais do que segura. Para entender melhor como funciona a atração gravitacional de um buraco negro, pense naqueles que se formam a partir do colapso de estrelas. O campo gravitacional deles permanece o mesmo que a estrela tinha antes do colapso. Se o Sol, por exemplo, pudesse se tornar um buraco negro, o que não ocorrerá porque ele não tem a massa suficiente para isso, todas as órbitas dos planetas, cometas e asteroides do Sistema Solar continuaria igual, quase nada seria devorado. Buracos negros também gospem estrelas? Sim, os sugadores de matéria regularmente gospem aquilo que devoram também. Isso porque parte da matéria que faz parte do disco de agressão ocasionalmente se desprende da órbita, sendo lançado no espaço a altíssimas velocidades, 36 milhões de quilômetros por hora. Da mesma forma que fragmentos do tamanho de planetas são cuspidos do disco de agressão, uma descoberta recente mostra que buracos negros gigantescos às vezes expelem material suficiente para formar estrelas totalmente novas. Estudos sugerem que os buracos negros supermassivos não apenas criam novas estrelas, mas controlam quantas estrelas uma galáxia tem, afetando diretamente a rapidez com que o processo de formação de estrelas acontece. Qual o tamanho de um buraco negro? O tamanho de um buraco negro depende de algo chamado raio de Schwarzschild, que é basicamente uma proporção entre a massa do corpo e o tamanho mínimo que esse corpo pode ter. Existe uma fórmula complicada para calcular o raio de Schwarzschild de qualquer coisa, desde que você saiba a massa. O raio de Schwarzschild do Sol, por exemplo, é de aproximadamente 3 km e o da Terra cerca de 9 mm. Buracos negros possuem diversos tamanhos, mas temos o mais comum de massa estelar, que possui tamanho médio e normalmente pesam cerca de 10 vezes mais do que o nosso Sol, embora os cientistas tenham descoberto alguns que são significativamente maiores. Já os buracos negros supermassivos são os maiores do universo, alguns com massa bilhões de vezes superiores ao Sol. Os astrônomos também acreditam na existência de minúsculos buracos negros primordiais, formados nos segundos após o Big Bang. Esses mini-ralos ainda precisam ser observados, mas pensa-se que o menor deles pode possuir o tamanho de um mero átomo. Por fim, se estivermos falando do limite mínimo para buracos negros, podemos levar em conta que uma estrela precisa ter cerca de 10 massas solares para o colapso. O raio de Schwarzschild para um objeto com 10 massas solares é de 29,54 km. Os menores buracos negros devem ter um raio menor do que este valor. Acredita-se que a galáxia da Via Láctea abriga cerca de 100 milhões de buracos negros de massa estelar. Com 1 trilhão de galáxias no universo afora, segundo o levantamento recente da NASA, com cada um possuindo 100 milhões de buracos negros de massa estelar e um supermassivo no núcleo. Existiram em média 100 trilhões de buracos negros no universo. Isso quer dizer que existem mais buracos negros no universo do que grãos de areia na Terra.
É possível ver dentro de um buraco negro? O novo telescópio Horizonte de Eventos, equipado com 9 dos telescópios de maior resolução do mundo, recentemente tirou foto pela primeira vez do horizonte de evento de 2 buracos negros. O abismo existe, e avançar tal fronteira implicaria um caminho sem volta. Como um buraco negro é de fato preto, e nenhuma luz pode escapar dele, é impossível para nós visualizarmos o buraco diretamente através dos nossos instrumentos, não importa que tipo de radiação eletromagnética você use, luz, raio-x, seja qual for. Os buracos negros são estruturas espaciais bastante complexas, que ainda foram pouco estudadas pela ciência. A chave é olhar para os efeitos causados pelo buraco no espaço próximo, aponta a NASA. Os buracos negros somem com o passar do tempo? Os físicos agora acreditam que os buracos negros realmente irradiam um pequeno número de partículas, principalmente de fótons, e portanto podem perder massa, encolher e finalmente desaparecer com o tempo. Stephen Hawking propôs que, embora os buracos negros aumentem ao devorar material, eles também encolhem lentamente porque estão perdendo pequenas quantidades de energia, chamadas de radiação Hawking. Essa radiação ocorre porque o espaço não é realmente um vácuo, não é exatamente vazio. Na verdade, é um mar de partículas que surgem e desaparecem constantemente. Eventualmente, em teoria, os buracos negros deverão evaporar através da radiação Hawking. Mas levaria muito mais tempo do que toda a idade do universo para que isso aconteça com a maioria dos buracos negros que conhecemos. Buracos negros, mesmo os que têm algumas vezes a massa do Sol, permanecerão por muito tempo. Então ainda podemos aprender cada vez mais sobre eles. Outra teoria que o físico Stephen Hawking escreveu poucas semanas antes de morrer, em 2018, foi a de que buracos negros permitiriam viagens no tempo. Hawking já havia abordado o assunto ao sugerir que buracos negros causam uma distorção tão massiva no espaço-tempo que na verdade poderiam ser como portas de passagem para tais universos paralelos. Como buracos negros podem ter massas enormes, em tese eles poderiam permitir que se atravessasse o tempo mais rápido através dos buracos de minhoca cósmicos. Mas isso é assunto para outro vídeo. O som que o buraco negro pode emitir. Como você acha que é o som de um buraco negro? Será que seria algo assustador? Primeiramente, precisamos entender que o som não pode se propagar no espaço, pois nesse ambiente existe o vácuo, e por não haver moléculas no ambiente, as ondas sonoras não são transmitidas, e o resultado de uma explosão no espaço seria o silêncio. Mas com equipamentos e softwares avançados, é possível traduzir informações não audíveis pelo ser humano em ondas sonoras, e foi dessa maneira que a NASA divulgou um áudio do som de um buraco negro no aglomerado de galáxias Perseu, localizado a 250 milhões de anos-luz da Terra. Prepare os seus ouvidos e vamos escutar agora como é o som que um buraco negro pode emitir. Esse feito aconteceu através do processo chamado de sonificação, que transforma dados astronômicos aprofundados em elementos sonoros. E aí, você tinha ideia que poderia existir tanta informação curiosa sobre os buracos negros? Deixe nos comentários qual delas mais chocou você. São muitas coisas estranhas que acontecem fora da Terra, não é mesmo? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe logo o seu like e compartilhe com seus amigos.